Fala galera, vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Acabando agora os jogos do Campeonato Brasileiro e agora mudou, né? O pipoqueiro era o Botafogo, agora é pipoca, né? Que é uma mistura de pipoca com porca. Palmeiras foi atropelado no seu estádio e o Botafogo deu um passo muito importante aí para conquistar um título brasileiro. Ainda tem aí a disputa da final da Libertadores. Meu amigo, o Botafogo estava na segunda divisão um dia desse, arrebentado. E a gente é o único que não sai dessa draga, dessa fila, com um monte de pilantra tomando conta desse clube, desse time, dessa SAF. Enfim, vamos falar de Vasco. Deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Vou começar o Campeonato Brasileiro com alguns jogos que rolaram hoje. Fluminense está flertando com a Série B. Olha, nosso ano não tem o que comemorar. A realidade é essa. Quem vai comemorar aí porque a gente foi para a semifinal de Copa do Brasil e porque os salários estão em dia é medíocre. A gente não tem o que comemorar, né? A gente consegue aí, não sei como, com esse elenco, com esse time, com tudo que aprontaram de pilantragem dentro da SAF do Vasco, escapar, porque sim, a gente vai escapar da queda para a segunda divisão. Você vê que os times lá embaixo estão tendo muita dificuldade. O Criciúma, o Fluminense, o Juventude venceu, né? O Juventude eu falei que não cai. O Juventude está jogando futebol, mas muito melhor, muito mais organizado que o Vasco. Então, o Fluminense, que tem 39 pontos, encarou o Criciúma e empatou em 0-0 no Maracanã. O Fluminense ficou com 39 pontos, o Criciúma com 38. O Criciúma pega o Corinthians, o Flamengo e o Bragantino fora. Pega o Corinthians em casa, o Flamengo e o Bragantino fora. O Criciúma tá difícil escapar dessa queda. E eu ainda acho bizarro, né? Depois do jogo que eles tinham que ganhar, um adversário direto, meteram 3 bolas na trave, tinha que ganhar do Fluminense para botar o Fluminense na zona, respirar e tentar sair dessa situação. Foram comemorar, o cara dando entrevista de pós-jogo, comemorando um empate com o Fluminense. É coisa de time pequeno, né? É coisa de time pequeno. É esse tipo de pensamento que está sendo implementado no Vasco. E aí o Fluminense, que eu falei, tem 39 pontos, flertando com a segunda divisão. No ano que eu falei que nós que não temos que comemorar, podia pelo menos ver o Fluminense cair para a segunda divisão. O Fluminense tem um Atlético Paranaense no próximo jogo, depois pega o Cuiabá e o Palmeiras, são os 3 jogos do Fluminense. Agora vamos falar de... o Campeonato Brasileiro, só para arredondar aqui, ó, anotei: 11º Vasco com 43, 12º Vitória 42, 13º Juventude foi a 42, tudo coladinho ali no Vasco. Por isso que eu falei, se brincar, o Vasco nem Sul-Americana, tá? O Juventude ganhou do Galo por 3-2. E o 14º Atlético Paranaense com 41, 15º Grêmio também brincando ali, né, com 40, e o 16º, primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Fluminense com 39. Aí vem Criciúma, Bragantino, Cuiabá e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense e Cuiabá já praticamente sacramentadas as quedas desses 2 times. Daqui a pouco eu vou falar do Cuiabá, vou começar falando... Não, aliás, vou trazer uma notícia agora a respeito do Cuiabá, né, que saiu no GE. O Vasco está em contato com representantes do atacante Isidro Pita, né, o paraguaio de 25 anos, tem 1,83 m e chegaria aí para disputar a vaga com o Verratti, tá? O Isidro Pita, que é da seleção do Paraguai, o jogador tem 60 jogos pelo Cuiabá, chegou ano passado, fez 21 gols e 2 assistências. É um jogador que eu acho assim, dentro da área, mais decisivo que o Verratti? Não. Mas com a bola no pé, acho que joga mais bola que o Verratti. Seria uma boa aí, eu acho que para ser um suplente ou para brigar por essa vaga de titular de centroavante, tá? Um homem de área ali, o Isidro Pita e o Verratti seriam bacana. Eu acho que eu gostei dessa sondagem do Vasco. E você? Não, é ruim, é um time fraco, caiu para a segunda divisão, ou não, se avalia o cara com um potencial aí para jogar um início de temporada com o Vasco da Gama. Início não, uma temporada, né? É assim que as coisas funcionam. Vai jogar um início de temporada, vai jogar uma temporada inteira. Bom, vou trazer uma outra informação. O Felipe treinou o time do Vasco hoje. Olha, tem informação do CT.
Tá aí o Felipe treinando o time. Primeiro, quero me solidarizar com o Felipe, tá? Porque perdeu o pai recentemente e essa madrugada perdeu o irmão, tá? Perdeu o pai e agora perdeu o irmão. E mesmo assim foi trabalhar, foi treinar o time do Vasco. As notícias que eu tenho a respeito do elenco do Vasco é a seguinte: jogadores vão ser afastados, não vão ser mais utilizados. Eu disse que era uma das coisas que estava irritando a diretoria com relação ao Paiva, era a utilização de jogadores que o Vasco não ia mais contar com eles, como o Galdames. Então, o Kehler, o Rojas, o Rossi, o Galdames, esses jogadores não vão ser mais relacionados para as partidas. Em contrapartida, o Felipe deve promover o time titular ou usar no time titular mais jogadores da base. Um exemplo, o Leandrinho, o Ryan e o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo foi testado na zaga e disse que agradou pra caramba aí o Luiz Gustavo no lugar do Léo, tá? Uma dupla João Vitor e Luiz Gustavo, moleque da base. Aí tem muita gente que pergunta sobre o Lincoln. O Lincoln sofreu uma pancada jogando no Master lá e aí tá se recuperando dessa pancada, assim como o JP também sofreu uma lesão e tá tratando dessa lesão. O Estrela fez cirurgia, então esses jogadores não estão à disposição. O que tiver à disposição, o Felipe deve utilizar, deve fazer uma mescla dos jovens aí para esses 3 jogos do Campeonato Brasileiro. A gente pega no sábado, quem que a gente pega? O Atlético Goianiense, depois o Atlético Mineiro e depois o Cuiabá, tá? Então tá aí a sequência do Vasco. E o Campeonato Carioca, falar do Campeonato Carioca que vai começar na semana do dia 11, ou no final de semana do dia 11 e do dia 12, já saiu a tabela, o Vasco encara o Nova Iguaçu no primeiro jogo, Nova Iguaçu e Vasco. Os clássicos vão ser diferentes, tá? Eles vão ser mais pro final para dar tempo dos times voltarem de férias. Parece que as primeiras 4 rodadas pode jogar com time alternativo e depois tem que colocar time titular. Então, quais são as primeiras 4 rodadas que o Vasco deve entrar com a molecada? O Nova Iguaçu, depois Vasco e Bangu, depois Boa Vista e Vasco e depois Vasco e Madureira. São esses 4 jogos. Aí lá para a 5ª rodada tem Vasco e Portuguesa, 6ª Maricá e Vasco, 7ª Vasco e Volta Redonda, 8ª, aí vem um clássico, Vasco e Fluminense, depois 9ª Sampaio Correia e Vasco e finaliza com 2 clássicos, Urubu e Vasco é a 10ª, Vasco e Botafogo é a 11ª rodada do belíssimo, do grandioso, né, do luxuoso Campeonato Carioca, que não paga R$1 para o time campeão. Isso é um absurdo, né? Nem campeonato de várzea é assim. Mas existe um conchavo entre as federações e a CBF, e por isso a CBF não extingue de vez esses campeonatos carioca, porque os presidentes das federações dos estados, né, a Federação FERJ, Federação de São Paulo, são eles que elegem o presidente da CBF. Então, é uma questão política, por isso que não vai acabar nunca o campeonato estadual, tá? Tá aí, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro. Eu vou meter o pé, deixe seu comentário, curte, se inscreve no canal, desejar para você uma noite abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas.